Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos nessa quinta-feira fria, né? Sei que todos têm uma agenda lotada ultimamente, ainda mais nesse nosso novo considerado normal, né? Bom, a ideia aqui hoje é falar um pouco sobre ITSM. É um tema que é amplo, né? Difícil é fácil, de certa forma, de se conceituar, mas é difícil muitas vezes se entender ele devido à profundidade, né, que ele adquiriu nos últimos anos. Não é algo novo, não é algo recente. Sei que a maioria de vocês aqui hoje já conhecem muito bem essa disciplina, tá? Mas então acho que o primeiro passo é a gente tentar entender o que é o ITSM, né? Bom, o ITSM ela surgiu para gerenciamento de serviços de TI, né? Então, basicamente, ele é focado para realmente melhorar toda a estrutura, todo o suporte, toda a implementação, melhorias dos serviços que a TI hoje oferece. A gente sabe que hoje a TI ela é vista como um hub dentro de todas as corporações. Hoje, todas as empresas rodam com TI. Hoje, quase todas as empresas têm o suporte maior em TI. Então, a importância que a nossa área adquiriu nos últimos anos tem sido muito maior do que do que muitas vezes outras áreas acabam tendo dentro das corporações. E basicamente a ideia do ITSM é melhorar o atendimento ao cliente, né? E sempre de que forma? Alinhado às metas do negócio. Afinal, é o cliente de TI, é o cliente interno ou externo que sustenta todas as empresas, né? Aqui eu trouxe um dos conceitos da CIO Magazine. É interessante a gente pensar, enquanto eu construía esse material, fiquei pensando como que a gente pode falar sobre ETSM, né? O que a gente pode falar sobre ETSM? E o que eu notei é que não existe uma única definição, né? Não existe uma única... acho que tem um chat aqui. Marcelo, sim, a gente vai gravar a apresentação, depois a gente tem um canal no YouTube que a gente vai colocar todos os vídeos, tá? Se vocês quiserem colocando as perguntas no chat, aí eu vou responder elas no final, tá? Ou se quiserem também, de repente, falarem no microfone, incrementarem alguma coisa, fiquem todos à vontade, tá? Então, aí voltando, eu fiquei pensando como que a gente poderia começar a falar sobre esse tema, né? Afinal, não é algo simples, né, de se conceituar, algo simples de se dizer. Acho que a primeira coisa também, além da, do conceito, é do que o ITSM é feito, né? Muita gente associa o ITSM hoje a ITIL, né? Que é um dos frameworks aí mais ativos e mais populares, né? Mas o ITSM, ele não é um framework, ele não é uma ferramenta, não é uma solução. Ele é uma disciplina. Então, hoje existem vários e vários frameworks relacionados ao ITSM, né? Hoje a gente tem a IT, o COBIT, o FIT-SM, a ISO, Seis Sigma, MOF, TOGAF, entre outros que às vezes nem são tão divulgados, que visam o mesmo princípio, que é melhorar todos os serviços de TI, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que vocês podem até se perguntarem quanto a isso, todos conhecem bem a ITSM, só que a gente sabe que a ITSM não é uma receita de bolo, não é um produto que você vai em todos os clientes e simplesmente implementa. Vocês podem confirmar que eu até faço esse questionamento, nenhum projeto de ITSM é igual ao outro, né? Nenhum processo de ITSM vai acabar sendo idêntico ao outro, porque varia de cenário para cenário, realidade para realidade. Isso que é interessante dessa disciplina. Apesar de cenários diferentes, realidades diferentes, conseguimos implementar processos que acabam gerando os mesmos fins, os mesmos, ou seja, a busca pelo valor, a busca pela excelência, né? Então, antes de mais nada, o ITSM é uma jornada, né? Então, essa eu acho que foi a melhor frase que eu consegui identificar para definir o ITSM, né? Hoje não é algo que você simplesmente faz um plug and play e consegue sair utilizando. Não, se trata de uma jornada, né? E como toda jornada, principalmente quem faz parte das empresas e decide implementar o ITSM, a gente percebe que primeiro identificar o momento que a gente está vivendo hoje. Então, qual é a nossa realidade no momento? Então, o primeiro ponto é ter uma autocrítica. Como estamos hoje, né? A maioria das empresas, quando começam,
Usualmente elas iniciam naquele nível 0, né? Que é o que eles chamam de caótico. Então, geralmente não tem processo documentado, é tudo imprevisível, tem múltiplas áreas, todos os departamentos atuam como silos. E aí, é claro, passa por um nível um pouco mais evoluído com o tempo. Claro que a maturidade vai sendo adquirida, né? Os processos vão sendo construídos, e aí passa por um nível que é reativo. E é nesse momento que o ITSM usualmente nasce dentro das empresas, né? Por quê? Porque geralmente nesse nível as empresas elas estão apagando incêndio, né? É quando as empresas elas buscam soluções de monitoramento, principalmente de infraestrutura. Eu quero ver up e down de servidores, né? Que é geralmente por onde a maioria começa. Pensa em inventário de software, de hardware, faz todo o gerenciamento de incidentes, de alertas, eventos, e aí simplesmente começa a rodar e simplesmente apagando incêndio. Então, tem um incidente, vou lá e resolvo. Tem um evento, vou lá e resolvo. Tem um alerta, vou lá e resolvo. E fica nesse ciclo contínuo, né? Sem necessariamente ter algo por trás que crie todo o embasamento para que você tenha um reaproveitamento. É o que eu costumo brincar, que é fazer a bola de neve crescer, né? E não simplesmente criar outras bolas de neve. Nesse momento, não. Nesse momento, você cria várias bolas de neve, né? Então, você acaba tendo, principalmente na monitoração de infraestrutura, você acaba tendo também um ciclo de maturidade. Começa pelo up-down, aí você começa a elevar começa por aqueles thresholds fixos, e aí você passa para um segundo nível ali de maturidade do seu negócio, né, do seu ITSM, que é um modo mais proativo, ou seja, você já começa a ter uma análise, você percebe que ficar repetindo as mesmas coisas não vão resolver em definitivo todos os seus problemas. E aí você começa a ver a importância de se criar um processo, né? Então, a palavra, acho que principal do ITSM é sempre processo, né? É o que muitos fogem, mas acabam caindo nele sempre. Então, você acaba tendo essas necessidades. Não, eu preciso ter um controle mais efetivo das minhas demandas, eu preciso sair do meu e-mail e do Excel, né, que acontece bastante. Eu preciso ter um controle mais efetivo de resolução, eu preciso saber como minhas operações estão, como minhas áreas estão atuando, né? Então, eu preciso de indicadores. Então, você começa a analisar tendências, você seta thresholds, tem soluções, como, por exemplo, o Dynatrace, que você consegue ter, não são thresholds fixos, né? Então, são thresholds já dinâmicos, por exemplo, que você consegue ter, respeitando a sazonalidade de cada momento. Você começa a querer ter predizer os problemas, ou seja, o que está acontecendo, o que pode vir de problema no meu ambiente. E aí quando você começa a pilotar um pouco das automações, né? Ou seja, você já adquire um certo nível de maturidade, você começa a pilotar ali alguns processos. Do nível 1 para o nível 0 é quando a TI ainda ela é vista muito como custo, né? As empresas elas enxergam a TI ali como um mal necessário, né? Já a partir do nível 2, que já entra um pouco mais um nível de serviço de fato, né, e de processo, que ali é o divisor de águas, você já começa a agregar um pouco mais de valor à sua empresa e começa a tirar um pouco essa visão, ou seja, começa a ver a TI como um investimento, né? E cada vez mais alinhado ao negócio, que aí já entra no nível 3 ou nível 4, que é quando você, não, agora eu preciso realmente definir meus SLAs, preciso controlar quais são os meus custos, os meus contratos, o quanto eu estou respeitando dos meus níveis de serviços, ou os SLAs, ou LAs, preciso começar a integrar processos, acabar um pouco com essa questão dos silos. Isso o ITSM é muito legal, porque ele acaba com essa interdependência dos departamentos, então todos passam a atuar como uma célula única, né? Todos passam a atuar em conjunto, e ela melhora a comunicação, por isso que isso é um dos grandes benefícios. E aí passa para o nível 4, que é quando de fato você já tem a sua TI alinhado à estratégia do negócio, então vocês se tornam parceiros, que isso é um dos principais objetivos do ITSM, né? Você ter o controle operacional da sua TI, mas alinhado com a estratégia do negócio e sempre tendo foco no seu usuário. Por isso que aí o objetivo é gerenciar a TI como um negócio, né? Então são níveis que são normais de maturidade, não é algo ruim,
né? A gente costuma falar nos nossos clientes que muitas vezes a gente encontra algumas implementações, alguns cenários que acabam até reclamando, não, foi feito tudo errado. Muitas vezes não é que foi feito errado, o momento era diferente, né? Muitas vezes o momento estava num outro nível de maturidade e hoje já está em outro. E aí, é claro, como que eu elevo o meu processo de maturidade? Como que eu começo, né? O primeiro ponto é identificar onde você está. O segundo é construir um roadmap, né? E aí a gente entra naqueles 3 pilares amplamente conhecidos, né? Pessoas, processos e tecnologias. Porque tudo isso que é o que baseia hoje todo o negócio, todos os processos, toda a TI. Então aí você começa a definir alguns milestones ali, né? Então o primeiro passo é em relação às pessoas, definir quem que é seu público, quem que é seu cliente, né? Para quem que eu vou entregar serviço. Não se esquecer da experiência também do seu cliente, seja interno ou seja externo, tá? Outro ponto que é muito importante é definir quais são as equipes, os papéis e as responsabilidades de cada um. Isso é muito importante, porque não basta você criar os processos por trás e esperar que ele por si só vá se melhorando com o tempo. Tem que ter alguém gerenciando esses processos, até para garantir que todos que estão envolvidos com as atividades, com as entregas dos serviços, vão estar cumprindo essa agenda de transformação digital, né? Outro ponto é prepare-se para uma mudança cultural. A gente sabe que a implementação de processos de ITSM, ela envolve vários departamentos, várias pessoas, e muitas vezes são pessoas que são resistentes à mudança, né? E é algo que vai afetar o dia a dia delas, até mesmo como essas pessoas trabalham. Então, tem que usualmente estar preparado para um choque cultural e preparado para uma mudança também cultural. Tá escrito até errado ali, né? Tá mundaça. Desculpa, pessoal. Outro ponto é treinar as pessoas que vão estar envolvidas com o ITSM, com a implementação e com os processos, né? Afinal, não basta uma ferramenta sozinha, não trabalha sozinha. Tem a pessoa também ali que tem que saber como que funciona o processo, como que funcionam as coisas. Outro grande pilar são os processos, né? Definir, ou seja, primeiro ponto, defina a sua agenda de transformação. Como que você vai, por onde você vai começar, por quem você vai começar e como você vai começar. E não menos importante, planejar e criar o plano de ação, né? Então aí entra um pouco, onde estou, né? Qual que é o meu momento atual? Você definiu se faz isso, né? Então você, decidi começar por determinado departamento, determinado processo, que eu sei que é algo que vai me agregar valor mais rápido e é um bom piloto para a gente já ir habituando os envolvidos e preparando já essa mudança cultural, né? E aí, para onde eu quero chegar, né? Qual que é meu objetivo? E como que eu sei que eu cheguei lá? Então, nesse ponto, como que eu sei que eu cheguei lá e como eu vou me manter lá, é importante sempre ter KPIs bem definidos e alinhados com o negócio. Não adianta você, em relação a KPIs, não adianta você ter 300 indicadores que não vai te trazer nada ali de útil no final, né? O importante dos indicadores e KPIs é você ter uma análise por trás, você entender o que aquilo realmente está querendo te trazer. E o que é legal dos KPIs, até o quarto ponto, que é considere também a teoria das restrições. E o DevOps também como aliado nesse processo de implementação e nesse processo de criação de transformação digital e implementação do ITSM. Porque a teoria das restrições, ela te traz ali uma visão até de melhoria contínua e te ajuda nesse ponto, né? Então você sabe que a gente sabe, o legal da TI é isso, né? Todo dia é diferente do outro. Porque todo dia você identifica um problema e todo dia você se melhora, né? Então, aí entra realmente a bola de neve, né? Você agrega e cada vez mais a tua bola de neve cresce no sentido de melhorias, né? E o DevOps, é claro, hoje a gente não pode ficar mais tão engessado em processos que acabam levando meses e meses para serem executados, né? Então, trazer um pouco dessa cultura e das funcionalidades ali para poder trazer algo mais ágil. No slide anterior eu até mostrei, não, acho que desculpa, é esse daqui. Esse daqui, como a gente vê, existem várias metodologias que podem ser aplicadas, mas não existe uma que seja aquela que não, essa aqui é a receita de bolo perfeita para o seu negócio. O que geralmente todos que trabalham com a ITCM acabam fazendo é aprender todas essas frameworks, essas melhores práticas, né, de mercado,
porque sempre tem um ponto de um e de outro que acaba agregando valor ali no seu processo, né? Por exemplo, se a gente for pegar o PMI, se a gente for aplicar tudo que o PMI de fato fala para fazer, a gente só vai passar a vida inteira fazendo documentação. Então, assim, existem coisas certas no momento certo, né? E aí entra um pouco dessa questão de você planejar e definir uma agenda de implementação. E o outro pilar é a tecnologia, né? Então, tem que ter um embasamento, tem que ter algo que te ajude ali para não sair dos processos manuais, porque as pessoas são falhas. E os processos, muitas vezes, também são falhos, né? Então, por isso que é um pilar, é uma pirâmide, né? Um apoia o outro, né? Então, a tecnologia vem nesse ponto para te ajudar a mitigar esses riscos, né? Esses gaps que podem acontecer nos processos, até por esquecimento ou até por característica do próprio processo, e reduzir os riscos ao negócio, né? Porque imagine só, você tem um gerenciamento de demandas por e-mail, né? Qual que é a chance de alguém esquecer aquele e-mail? Ou então algum cliente mandar um e-mail para uma pessoa que acabou de sair de férias, essa pessoa não deixou um aviso automático? Aquele e-mail vai cair no limbo. E se for alguma coisa crítica ao negócio, se for alguma coisa importante que precisa ser feito de uma forma urgente, você já causou um impacto à imagem da sua empresa, né? Então, por isso que a gente sempre fala, tem os clientes, a gente vai até falar um pouco mais para frente a respeito disso. E a tecnologia vem ajudar nesse ponto, né? Mas antes de você sair adquirindo várias ferramentas, planeje o que você precisa antes de adquirir. Quais são os requisitos que seus processos, que você precisa no seu processo, na sua fase de maturidade e no seu planejamento do roadmap de implementação de ITSM, quais soluções ali melhor se encaixam, né? Considere também as dependências que você vai ter, as integrações com soluções legadas, né? Até visando já um pouco nessa questão de automação, isso vai ser um dos pontos. Então, considere soluções que são fáceis de integrar, né? A gente até comenta que a ServiceNow é interessante por esse ponto, por ser uma solução na nuvem e se integra mais de 16 formas diferentes. Você não precisa ficar criando um robô ali no meio do caminho, em sabe-se lá que linguagem de programação para fazer comunicação com soluções legadas, né? Hoje você tem essa facilidade de construir tudo dentro de uma única plataforma, né? Sobre tecnologia também, defina um roadmap de evolução, né? Como que eu vou evoluir a minha ferramenta? Como que eu vou manter alinhado a minha tecnologia com os meus processos e com as minhas pessoas? E sempre tenha em mente a questão de disponibilidade, né? Como eu citei como exemplo a ServiceNow, ela é na nuvem, então problema de disponibilidade e até sustentação dessa tecnologia, o cliente não precisa se preocupar, né? Então, não precisa ter uma equipe que vai sustentar todo o hardware, toda a infraestrutura, me preocupar com redundância, banco de dados. O banco de dados está estourando o log, né? Tá? São problemas comuns. Então, pense também em disponibilidade. ServiceNow, por ser na nuvem, você não se preocupa com nada disso. Algum extra mile, né? Então, tem algumas coisas que o que ninguém te conta, né? É o que todo mundo sabe, até acredito que todos vocês sabem desses pontos e outros mais, né? Como eu disse, a ITSM não é algo simples de se discutir, não é algo simples e não é uma receita de bolo, é uma disciplina, né? E por isso mesmo, por ser uma disciplina, sempre está em constante evolução e ela se aplica de maneiras diferentes em cada cenário diferente, né? Só que tem coisas que ninguém te conta. Então, quando você começa a implementar, são coisas que você acaba descobrindo ali no meio do caminho, que se você soubesse antes, talvez tivesse te ajudado. E eu acho que vocês, muitos, talvez possam corroborar com isso daí. Primeiro é estabelecer um poder de negociação e definir negociadores. Como você vai estar lidando com uma mudança cultural muito ampla, muitas vezes na sua empresa, você vai encontrar todo tipo de pessoas, aquelas pessoas que são os champions, que vão te apoiar com aquela implementação, porque ele tem interesse real no sucesso, na implementação, e aquilo vai ajudá-lo, né? Mas vai encontrar pessoas também resistentes, e muitas vezes até com conflitos de conceito, tá? A gente acaba vendo muito isso, tem o grande dilema, né? Reset de senha, esqueci minha senha, é um incidente, é uma solicitação, né? Algo bem. Aí a gente ouve de várias pessoas respostas diferentes. Então tenha esse poder de negociação, né? Até esse status de certa forma dentro da empresa, negociadores, né? Pessoas que tenham esse skill de negociação com outras pessoas. É importante também ter alguém técnico ao teu lado, tá? Apesar de você, as pessoas, quem tiver
encabeçando esse processo, esse projeto de transformação e implementação de ITSM, é importante ter o skill de visão de negócio, para você conseguir fazer um alinhamento dos requisitos de negócio com a tecnologia e o operacional. Mas é importante ter alguém técnico ali do lado também para identificar quais são as restrições, né? Quais são os limites que cada parte daquele triângulo vai possuir, né? Outro ponto, definir um ponto focal para ser a tomada de decisões. Muitas vezes vai ter que ser na carteirada, vai ter que ser um top-down. Então, muitas vezes o embate, às vezes a indecisão entre as equipes que geram aquelas reuniões intermináveis para definir muitas vezes algo simples, acaba sendo definido por alguém que tem esse poder de tomada de decisão. E o que é importante, até complementando um outro ponto aí, uma outra linha, é parta do simples. Comece com V0. Não adianta você querer desenhar, toda vez que a gente desenha um processo, toda vez que a gente olhar para aquele processo, vai ter algo para melhorar. Se a gente ficar nesse ciclo infinito de melhorias, a gente nunca vai implementar de fato. Então, defina um processo, implemente esse processo. Mesmo às vezes sabendo que ele ainda não está perfeito, né? Mas dependendo qual que é o cenário que se encontra, o V0 ele é importante até para você pegar indicadores reais, né, da execução daquele processo. Outro ponto que é muito importante é desenvolver o mindset consultivo. No fundo, muitas vezes você vai encontrar pessoas que têm dificuldades de conceito e dificuldades de entender como isso pode ser aplicado, porque às vezes eles estão tão no turbilhão do dia a dia que para ele, não, o meu processo ali no Excel é perfeito, eu quero simplesmente repetir aquilo, ou seja, os mesmos erros que às vezes eu tenho hoje no meu processo atual, eu vou repetir. Vou trocar de ferramenta de ITSM. Eu quero do jeito que está lá. Então, na verdade, você só está trazendo os problemas que você já tinha antes para o ambiente atual, né? Então, tem um mindset consultivo para oferecer soluções alternativas, saídas alternativas e caminhos alternativos. Um ponto que chega a ser até clichê, né, falar isso aqui, seja dono, né, e comprometa-se com o sucesso até coletivo. Então, realmente é entender que aquilo é teu, né? Que no fundo o sucesso não vai ser somente seu. Existem outras pessoas que estão envolvidas que vão se beneficiar. Se der errado aquilo ali, é você, é sua equipe, é toda empresa que vai acabar sendo impactada. E pior, muitas vezes a questão de ser dono é o fato de você entender que o benefício maior ali não é teu, é do seu cliente. Então, o objetivo maior não é de cada departamento. Eu preciso satisfazer aquela pessoa específica, apesar de a gente saber dos problemas políticos do dia a dia. Mas a gente sabe que o nosso foco, o nosso mindset tem que estar no nosso cliente final. Muitas vezes até sobrepondo aquilo que a gente acha correto, né? Outra coisa, identificar logo no início do seu projeto os business outcomes. O que são os business outcomes? E entender quais são os objetivos do negócio. Você define qual que é o problema que hoje eu tenho, né? Eu tenho um problema, qual que é o meu business outcomes, né? Eu quero aumentar 20% a adesão dos meus clientes no meu portal de serviços. Legal, você já definiu um objetivo. E aí você já definiu, ok, quais são os problemas que são obstáculos a isso? Não, eu tenho problema meu Surface Desk, ele tem um tempo muito ruim de responsividade. Aí você define quais são os obstáculos para aquele objetivo. E com base nesses obstáculos, você define, ok, qual é a solução que eu vou aplicar para cada ponto, como eu vou endereçar cada ponto para resolver. E o mais importante, como eu sei que eu alcancei o meu business outcomes, o meu objetivo de negócio. E aí entra novamente os KPIs. Então é importante sempre definir o as-is, né? Medir realmente. Muitas vezes algo simples, vou implementar um processo de reset de senha. Quantos por cento dos meus chamados que meu N1 recebe que são referentes a reset de senha? Para você, depois que você automatizar, fazer o que for feito, você saber o quanto você teve de ganho e levar isso para cima, né? Falar, olha só qual foi o benefício que a gente trouxe para o nosso negócio. A gente conseguiu economizar X milhões automatizando algo que antes levava 6 horas em 15 minutos. Né? Outro ponto é identificar como o negócio funciona. Entenda como o negócio funciona para definir a estratégia do ETSM. Não pense que vou ficar somente no operacional.
né? Vou ficar somente ali na execução do meu dia a dia. Você precisa entender como o teu negócio funciona, porque muitas ações que vão ser tomadas ali, muitas vezes até mesmo em áreas de monitoração, de incidentes, seja o que for, impactam lá na frente, direta ou indiretamente, tá? Então, isso são coisas que é interessante ter sempre em mente e coisas que muitas vezes as pessoas não comentam, né? Muitos de vocês que convivem com isso devem ter outros pontos a agregar, mas talvez consigam até pensar, não, realmente, talvez faça sentido. E aí, o que é legal, né? Quando você percebe que você começa nessa agenda de transformação, pegando o processo, você começa a construir o seu ciclo de melhorias, ou seja, você cria aquela tua estrutura básica de suporte e a partir dali você já tem todo embasamento para você focar na melhoria do teu negócio. Então, você começa a perceber isso quando os teus processos rodam de uma forma fluida, né? Eu sei que quando recebi pela monitoração um incidente, então, hoje eu não estou na fase de automação, mas se eu estivesse na fase de automação, eu podia automatizar, por exemplo, uma autorremediação, né? Que o sistema simplesmente identificou, opa, eu já conheço isso, vou lá e resolvo aquilo automaticamente. Só que por eu ter resolvido automaticamente, com certeza ele é uma solução de contorno. Então, ele já abre também através de um workflow, por exemplo, um problema, para uma equipe de problemas aí, de fato, tentar identificar qual que foi a causa raiz. Identificando a causa raiz, eu posso simplesmente aplicar aquela solução, né? Ou eu tenho que abrir uma mudança para poder fazer esse gerenciamento de mudanças, fazer esse gerenciamento e aplicação dessa fix definitiva dentro do meu processo. E tudo isso sempre alimentando o quê? A base de conhecimento. Porque, no fundo, caso esse problema ocorra novamente, a equipe de incidentes, o que ela levou 3 horas, 5 horas para resolver o primeiro incidente, ela vai levar 10, 15 minutos porque ela já sabe o que é, já sabe como resolver, né? Então ela não perde tempo reinventando a roda. Isso que é importante. A melhoria se baseia nisso, não reinventar a roda e fazer a bola de neve crescer. Então os insumos de cada processo acabam agregando ao outro e aí você tem essa comunicação fluida entre todos eles, né? Aqui é um exemplo bem simples e conhecido, né? Tem alguns aceleradores que podem nos ajudar aí no meio do caminho, inclusive quando você já adquire uma certa maturidade, você já percebe que seus processos estão rodando. É claro que melhoria sempre vai existir, né? Nada é perfeito, nada é contínuo. A gente até costuma brincar falando que os processos são orgânicos, né? E aí, por essa questão do negócio ser orgânico também, você tem que estar sempre em mente daqueles 3 pilares, não deixar um se afastar muito do outro, né? Muitas vezes você tem lá processos e pessoas evoluindo naturalmente, e aí tecnologia fica lá atrás. Aí você percebe, opa, a solução que eu tenho hoje já não me supre o que eu preciso, né? Então, os 3 têm que sempre estar caminhando junto. E até por isso que a gente costuma falar que a tecnologia, ela tem que ser flexível, né? Não flexível no sentido, vou customizar ele até virar uma outra solução e descaracterizar completamente, mas tem que ser flexível para atender essas mudanças culturais, essas mudanças e evolução do próprio processo, né, ao longo do tempo. E aí tem que ser uma solução também que seja ágil, né? E aí tem alguns aceleradores, como por exemplo, self-service. Isso eu considero que hoje em dia, até mesmo o ITSM, ele tem um foco muito grande, ITSM, né? Então, serviços de TI. No fundo, tudo se trata de serviços, ou seja, nosso foco tem que ser nosso cliente. E o self-service, eu acho que ele expressa muito bem isso e é um dos grandes aceleradores aí para o sucesso. Você, uma palavra que está bem em moda, né? Empoderamento. Você empodera o teu usuário para ele ter um consumo dos serviços de todos os departamentos, né? Então você, na verdade, facilita o dia a dia dele. Então, ao invés dele abrir um chamado, esperar um dia, muitas vezes, para resolver uma coisa que seja simples, se ele tiver autonomia, é claro, né? E tiver interesse, ele vai lá, por exemplo, numa base de conhecimento e consegue consumir ali resolveu por si só o problema, né? Deixa eu ver aqui só um minuto, que eu acho que alguém tinha entrado. Não. Então, ele consegue, por exemplo, consultar numa base de conhecimento, quero ver como configura o Outlook. Eu não preciso entrar em contato com uma equipe, esperar uma fila de atendimento ou esperar resolver uma chamada. Eu mesmo posso ir lá consultar um documento, né? Ainda mais hoje com o Google, nessa cultura do Google que a gente tem, tudo que a gente tem dúvida, pesquisa no Google. Então, ele segue a mesma linha.
Entre isso também, consumir serviços automatizados. Então, o self-service hoje ele é muito importante. Só que para ter um self-service funcional, né, que seja usável, você tem que ter em mente também UX. Né? O que é UX? A experiência do usuário. Muitas vezes a gente fala de UX pensando só em interface bonitinha, né? Mas ela é a experiência do usuário, não só em termos de onde ele vai clicar e como ele vai clicar, mas como que ele vai interagir, como que ele vai enxergar aquele serviço, qual que é como que ele vai absorver aquela informação, né? Isso é muito importante hoje. Então, novamente, os dois focam muito no usuário, afinal. Qual que é a experiência do meu usuário, né? E a experiência do seu usuário vai garantir a satisfação dele e, consequentemente, garantir o sucesso da sua empresa, porque com certeza você vai fidelizar um cliente, você vai fidelizar um novo usuário, você vai ganhar ali um defensor, né? Tem aquelas pessoas que usam somente aquela marca porque ele teve uma experiência muito boa com aquela marca, né? Então, são pequenos detalhes que acabam marcando toda a jornada do seu usuário ali na experiência do consumo dos serviços. E é claro, automação. Né? Automação aí de N formas. Seja através de um RPA. Eu preciso fazer um cálculo via planilha. Né? Teve casos, por exemplo, que a gente automatizou, tinha um processo que levava 6 horas e a equipe fazia, acho que eram 20 clientes em 6 horas. A gente automatizou, acabou fazendo todos, que eram quase 80, em 20 minutos, né? E aí, o que é legal também da automação não é simplesmente processos automáticos, mas muitas vezes roteamento automático. Isso a ServiceNow faz muito bem através do workflow, né? Coisas que antes precisaria de um analista ali criando uma tarefa manual para equipes diferentes tratarem os chamados, você já pode deixar isso pré-definido, né? Então, você, de certa forma, acaba tirando aquela dependência da pessoa executar aquela determinada tarefa, porque de certa forma ela é um gap, ela pode ser um gap em potencial, e você acaba colocando isso processualmente, você automatiza, né? Porque de certa forma os processos têm que depender de pessoas, né? O processo ele tem que rodar por si só, as pessoas vão interagir com o processo. E a automação ela traz outro benefício que é a questão da agilidade, né? Hoje a gente acha um absurdo muitas vezes esperar 1 minuto numa fila de espera de atendimento, né? Por quê? Porque a nossa experiência hoje é muito mais rápida do que a gente tinha antigamente. Hoje a gente precisa das coisas mais ágeis. E a automação, ela traz esse benefício. Outra coisa é ser um gerador de conhecimento, produzir conhecimento, seja para o seu analista, seja para o seu analista ou seja para o seu usuário, né? Então, eu vou produzir conhecimento a todo momento para agilizar também, né, nessas resoluções, né? Então, como eu falei anteriormente, eu produzi ali um conhecimento de como resolver um problema, que caso aquilo aconteça novamente, eu sei que meus analistas eles vão conseguir resolver mais rápido. Por quê? Porque eles já têm acesso ao conhecimento. Outra funcionalidade aqui, isso a ServiceNow traz bem interessante, que ela te oferece, fala, ó, de acordo com esse relato desse problema, você pode utilizar esses documentos de conhecimento para resolver, né? E aí, é claro, o analista sempre vai estar interagindo e fazendo a roda girar, né? E até mesmo os seus usuários, muita coisa, de repente você percebe, opa, por que que o pessoal está tendo tanta dúvida sobre alguma coisa? De repente você produz um artigo esclarecendo sobre aquilo, você já reduz o quanto tua equipe vai estar onerada, né? Então, por exemplo, reset de senha, né? Tem um cliente nosso que 38% dos chamados do N1 dele era relacionado a reset de senha. E aí hoje, até a ServiceNow tem uma automação específica para reset de senha, porque percebeu que vários clientes têm esse mesmo problema. Ou seja, 38% do tempo que o N1 gastava fazendo os resets de senha manual, agora ele pode focar, não falo de reduzir de headcount, mas eu falo de focar em demandas que são mais críticas, demandas que são mais complexas, né? Então, de certa forma, o que é primordial aí é você começar a automatizar o simples, e com isso produzindo conhecimento. E outra coisa que eu acho que na nossa realidade, né, atual, grita muito forte é a questão da mobilidade, né? Hoje em dia a gente percebeu que pode-se sim você trabalhar de qualquer lugar e a mobilidade é um fator crítico para a continuidade do seu negócio, né? As empresas hoje elas precisam investir nesse ponto de mobilidade. Muitas foram pegas de surpresa, né? Tendo que correr contra o tempo para preparar aí VPNs, máquinas, etc. E por um lado foi bom, porque você já está preparado, você já tem um cenário que antes
dificilmente as empresas considerariam, né? E é claro, tudo isso sempre como está focado para o seu cliente, você tem que saber a experiência dele. Quando você pensa em UX, peraí que eu acho que travou aqui. Não. E quando você pensa em UX, né? Como eu falei, UX ele não é só interface, ele é a experiência, né? Então a dificuldade que antes, aqui tem até um exemplinho bem simples, a dificuldade que antes eu tinha que ficar batendo no fundo do ketchup para toda hora conseguir aproveitar o máximo dele, por que não fazer já de ponta cabeça, né? Então é só uma questão de mudança de perspectiva, né? E quando você trabalha com UX, você tem que pensar no seguinte: você não é o seu usuário, você é diferente. Isso a gente vê muito, e o UX ele se aplica muito, por exemplo, quando você está construindo o seu catálogo de serviços, né? Ah, vou construir meu portal de serviços, né? Meu portal. Eu tenho que pensar no UX, ou seja, como que meu usuário vai entender aonde ele tem que ir quando ele precisar de alguma coisa, né? E qual que é a experiência que ele vai ter ali? Porque pode ter certeza, se for muito difícil, ele não vai querer repetir aquilo várias e várias vezes, né? E o catálogo de serviços não é diferente. Se você constrói, por exemplo, um catálogo de serviços, vou fazer um catálogo de serviços para minha área de TI. Hoje até costumo falar que a ITSM, apesar de ter IT ali, hoje não se aplica mais só a TI, né? Se aplica praticamente todos os departamentos da empresa. Isso que é legal, a forma como ela expandiu e por isso que ela é hoje vista como negócio. E quando você constrói catálogo de serviços, por exemplo, para sistemas, preciso dar um suporte para o meu Outlook. De repente você tem 75 sistemas, aí você vai criar 75 linhas, 75 caixas ali. O usuário ele nunca vai ficar pesquisando um por um. Ele quer algo rápido, ele quer agilidade, né? Então, qual que é o mais comum, né? Ele vai no primeiro que ele vê. E aí a equipe acaba tendo indicadores errados, acaba perdendo tempo identificando quem que é a equipe correta para tratar aquele chamado e do que se trata aquele chamado. Então, a experiência do teu usuário não vai garantir só a satisfação dele, vai garantir que os teus indicadores ali no background vão estar sendo executados, vão estar sendo coerentes com a realidade. Isso que é bem interessante, né? Então, o catálogo de serviços, quando você for construir, é importante ter a visão do seu usuário também. A gente fala isso porque geralmente a equipe de TI vai construir o catálogo dela. Ela está condicionada à realidade que ela vive no dia a dia. Então ela vai colocar termos ali que estão referentes à TI, né? Então muitas vezes colocam termos que o teu público, por isso que eu coloquei lá no começo, que é importante definir quem que é seu público, né? Quem que vai utilizar os seus serviços. Porque aí você vai ter que adequar até mesmo as terminologias, a usabilidade para aquele teu público, para garantir que ele vai utilizar e para garantir que vai ter adesão ao seu processo, né? E aí entra essa questão dos termos, né? E como fazer isso, né? Além de você saber que você não é seu usuário, você tem que ter certeza que você realmente não é seu usuário. Isso é sério. E para isso, você tem que conversar com o teu usuário. Muitas vezes fazendo entrevistas horizontais, verticais. Tem algumas outras metodologias de UX bem interessantes. Uma é a Double Diamond, que ele te dá um guia de como construir essa experiência. Outro é o mapa de empatia, que é bem legal. E outro ponto é definir quem são as personas, né? Personas não são necessariamente as pessoas que você vai estar entrevistando, mas são os perfis, né, de pessoas que você vai ter como usuário. Então, hoje em dia, que tem tido muito essa necessidade, e por fim, quem paga as contas da empresa é o cliente, né? Então, é importante ter um esforço para entender como que o cliente enxerga os teus serviços, tá? Seja interno ou seja externo, no final, tá? Porque, afinal, a ideia do ITSM é entregar excelência nos serviços, né? Aí um exemplo, por exemplo, da ServiceNow, como que a gente junta tudo isso, né? Self-service com automação, né? E com uma experiência diferenciada. Tem o Virtual Agent, que é um chatbot. Então ali você consegue colocar ali vários serviços que o usuário ele pode consumir de uma forma automática. Ali atrás, por exemplo, quem está fazendo as perguntas é um robô e conforme o cliente ele vai solicitando as coisas, por trás você pode ter um workflow automático também, então não precisa ter uma pessoa ali do outro lado apertando o botão ou dando continuidade no processo. É claro que em algum momento o teu analista vai precisar interagir, mas grande parte dos processos hoje você consegue automatizar, né? Que nem no caso para o Virtual Agent, a ServiceNow chegou a medir isso em vários clientes e a média de requisições que são
defletidas, né, chega a 50%. Né? Então, e é legal do Virtual Agent, você se integra com outras soluções. Então, não precisa ficar entrando no portal de serviços para usar o chatbot. Se eu tenho Teams, ele se integra com Teams. Se eu tenho Facebook, se integra com Facebook, entre outros. Entendeu? Aí você pode expandir os canais de atendimento, né? De forma a garantir que teu usuário ele tenha outras formas de requisitar os seus serviços. Um ponto importante, tá, do ITSM é que um dos grandes papéis ali é a função é o Service Desk, né? Então, seguindo na mesma linha do Spock, a ideia do portal do ServiceNow é criar um ponto único de contato. Então, hoje a gente sabe que todos os departamentos têm seus processos, todos os departamentos têm as suas ferramentas, os seus caminhos, e isso para o usuário final acaba sendo caótico, né? Então, aí, pensando nessa questão da experiência do usuário, a ideia é, vamos criar um portal de serviço único, que tudo que o meu usuário quiser, que o cliente quiser, ele sabe aonde ele recorrer. Então, ele sabe que tudo que ele precisar, ele vai encontrar num único portal de serviço. E aí você consegue fazer essa interação entre outras ferramentas, outros processos. Por isso que eu comentei que o ITSM hoje não é somente específico para a TI, né? Você consegue expandir isso para qualquer coisa. Aí a imaginação é o limite, né? Outro jeito é o que a gente fala, KPIs. KPIs é muito importante. Afinal, se você não mede, você não controla, né? E uma forma de que você pode fazer isso pelo ServiceNow é através do Performance Analytics. Ele te traz vários indicadores, até mesmo nativos, já baseados em benchmark, em melhores práticas, e ele te traz indicadores mais avançados do que aqueles gráficos mais simples que ele te oferece, para que você acompanhe em tempo real o que está acontecendo e tenha tempo hábil de agir, né? Que nem no caso aqui, um benchmark que fizeram, chegam a reduzir, através de um controle efetivo de KPIs, a 70% de redução de incidentes e backlog de requisições, por exemplo, né? Sobre a mobilidade, que é a nossa realidade de hoje. Hoje, cada vez mais, né? As coisas estão mais rápidas e mais descentralizadas, mais disruptivas, né? Então, tem a questão da mobilidade também, que aí você consegue... não preciso acessar abrir meu notebook para fazer aprovação de alguma coisa. Eu posso fazer isso via celular. E, além de tudo, também você consegue requisitar coisas e acompanhar as coisas que você requisitou também, tudo pelo mobile. E o que é legal, o mobile já está pronto, né? E se você quiser construir uma aplicação, em menos de uma hora você tem ela feita. Acho que ele vai rodar de novo. Aqui tem um caso de 20% de aumento na produtividade. Isso é bem legal. Algumas coisas que eu coloquei aqui, até para já quase finalizando, para a gente ter em mente. Primeira coisa é, para rimar, né? Stop reporting, start dashboarding. Ou seja, muitas vezes a gente tem tanto foco em relatórios, só que a gente se esquece que os relatórios hoje são estáticos, né? E até nessa questão da TI, você ter que acompanhar o mercado, e o mercado hoje em dia está muito ágil. A gente viu o quão disruptivo foi a, a questão da migração de muitas soluções para a nuvem, e aí as empresas tiveram que correr para acompanhar. Os relatórios dos KPIs seguem o mesmo preceito. Então, para você ter um ITSM que muita gente julga, não, é atrasado, é muito engessado, é muito demorado, você tem que pensar também nessa questão mais agile, né? Então, por isso que eu comentei que DevOps e ITIL, por exemplo, elas caminham juntas, né? Uma agrega a outra, porque você se aproveita do melhor de cada um. E a questão do relatório não é diferente. O relatório ele é estático, ele vai te mostrar um momento passado. Por isso que muitas vezes é importante você ter um dashboard disponibilizado, porque ele é online, né? E aí você consegue tirar os indicadores em tempo de resposta. Ou seja, já estou vendo aqui um problema, já consigo atuar nele imediatamente. Outra coisa é ter sempre em mente o seu cliente, né? A gente focou muito no cliente, porque é ele que paga nossas contas no final das contas, né? Automatizar o simples. Daniel, como que eu começo automatizando as coisas? Muita gente imagina automação um sistema super complexo, um emaranhado de soluções e scripts, mas muitas vezes você esquece que o simples você já consegue automatizar, né? Por exemplo, workflow, como eu comentei, né? Se eu tenho lá um processo de mudanças e eu sei que vou fazer uma mudança no gerenciamento de mudanças para um determinado sistema, eu sei que sempre vai ter a mesma equipe e uma atividade específica ali. Então, eu não preciso perder tempo criando uma atividade manual. Eu posso automatizar isso daí.
ou até mesmo no fluxo, né? Que nem um fluxo de onboarding, de funcionário, de contratação de um novo funcionário. Você consegue, por exemplo, em vez de eu criar, receber esse currículo, passar por todo o processo, aí pedir para cada área fazer sua atividade, eu já posso deixar isso pré-definido no workflow. Ele já sai disparando tarefas automáticas para todas as áreas atuarem de forma paralela, criando aí agilidade. Então, muitas vezes são coisas simples que a gente consegue automatizar. Então, comece também pelo simples e pelo que é corriqueiro, né? Porque isso vai te ajudar a criar visão do que você pode fazer isso no futuro. Outro ponto que é muito importante: construa uma base de conhecimento simples e um catálogo de serviços usável. Isso que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você ter algo que você nunca vai usar. Criar um catálogo de serviço por criar um catálogo de serviço. Criar uma base de conhecimento por ter uma base de conhecimento. Tem que ser usável. Então, muitas vezes você tem que abrir mão. Eu sei que isso aqui não vai agregar nada no momento. Então, vamos pensar no que vai agregar de fato, né? No que a gente vai usar. E detalhe, aí o último ponto que é muito importante: construa um time de governança, que não adianta você definir tudo isso se você não vai ter alguém por trás controlando e dando a manutenção para que aquilo evolua junto com o seu negócio, né? Como eu falei da base de conhecimento, não adianta nada você ter um documento de conhecimento produzido há 6 anos atrás, né? E se ele não tiver um processo ali de revisão, sua base de conhecimento já está defasada. Você só vai gerar mais problemas, porque teu analista não vai conseguir encontrar o que ele de fato precisa, né? Então, por isso que o time de governança é super importante, até para ter como um ponto focal e para os seus usuários, para os outros departamentos, por exemplo, saberem a quem recorrer, né? E esse time de governança é importante ele ter o aval e o apoio da alta diretoria, para ele poder ter o papel de decisão e o papel de veto, né? De repente, para ele poder falar assim: não, isso aqui vai... É, e para ter a visão holística, né? Para você saber o que, de repente, uma implementação pode impactar um outro departamento. Então, por isso que ter uma equipe centralizada para isso é super importante, entre outros fatores, né? Então, sem esse papel de dono do negócio, eu tenho uma solução ServiceNow, eu sou o dono do ServiceNow, então tudo que quiserem no ServiceNow vão ter que passar para mim, porque eu vou ter a visão holística do que tem ali no ServiceNow. E aí eu vou saber se aquilo que estão me pedindo vai impactar em algo e o que aquilo de fato vai agregar no meu negócio e com os objetivos que a empresa tem em relação àquela solução e aquele processo. Então, por isso que o time de governança é muito importante, tá? Tem algumas habilidades que até aquela revista CIO mapeou, 10 habilidades para profissionais em ITSM, que eu achei bem interessante, que são conhecimentos que todos hoje em dia acabam precisando ter, além, é claro, dessa questão da versatilidade, né? Aí, no caso, então, conhecer automação, né? Conhecer automação, saber ter uma noção de como você pode automatizar. Não falo de uma solução específica, muitas vezes, tá? Você ter um leque de opções ali te traz um leque também de uma versatilidade maior ali de definição das coisas, né? Entender um pouco de analytics, isso é super importante, até para definir os KPIs, como eu comentei. Não adianta você ter 15 indicadores, um monte de gráfico que no fundo não vão te dizer nada, é só um monte de gráfico, né? Já vi situações que a pessoa tinha um book que tinha 60 indicadores, mas no final, o que queriam dizer? Não era tomada nenhuma decisão em cima deles, né? Gerenciamento de negócios, até para, como você vai estar lidando diretamente com a área de negócios, é importante ter, ser esse meio de caminho, né? Entender o que o negócio interage com TI, trazer um cada vez mais próximo do outro. É claro, outros pontos, como gerenciamento de mudanças, comunicação. Comunicação é super importante, porque você vai ter a habilidade de traduzir, né, os bytes e os bits para as áreas que não atuam diretamente com TI, né? E a parte, por exemplo, de serviço ao cliente também, afinal, a ITSM é service, né, serviço. E no final é tudo sobre entender quais são as suas necessidades, né? Quais são as suas inclinações e alinhar as necessidades do seu cliente, as inclinações do seu cliente com a estratégia do seu negócio e trazer isso de uma forma produtiva, né? E aí, claro, soluções e problemas. A gente resolve problema o dia inteiro, né? E isso é bom, porque significa que a gente continua empregado, obviamente, né? E que a gente vai ter algo para melhorar. E sempre o processo vai estar melhorando. Então, isso é muito importante. Pessoal, era aí essa mensagem que eu queria levar a vocês. Espero que tenha contribuído com algo. Eu sei que
A ITSM, como eu disse, é um assunto muito amplo, né? A gente encontra várias definições, vários pontos de vista diferentes, e é algo que está em constante construção. Não é à toa que existem grupos de estudo de ITSM, e é por isso que hoje ela é uma disciplina, né? Não é uma receita de bolo e nada assim. Muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês.